Caríssimos companheiros, companheiras aqui presentes, que a paz do Mestre Jesus nos envolva como sempre, nesses instantes em que a gente vai desfrutar da felicidade que nos é possível. A felicidade que nos é possível porque nos próximos instantes estaremos perto dos companheiros espirituais que estão aqui presentes. Gostaria de lembrar a todos, a título de conhecimento e de estudos, o exército de Jesus está aqui. É importante que isso seja entendido. O exército de Jesus está aqui presente conosco hoje, nos tratando, introduzindo remédios fluídicos, compreendendo as nossas aflições e nos direcionando, nos animando, nos tratando. Entregue-se mentalmente ao tratamento que a gente vai iniciar hoje, ao tratamento em que a gente vai iniciar daqui a alguns instantes. Ambiente preparado, mais qualificado, nossas necessidades sendo assistidas, nossos tratamentos sendo indicados pela espiritualidade, os médicos de Jesus estão aqui. Entregue-se a isso. Coloque na fisionomia, a fisionomia do Mestre Jesus, nas suas ondas cerebrais neste momento, e entregue-se ao tratamento. É sério. Nós não estamos aqui por estar. Neste pronto-socorro, onde somos muitos os encarnados, muito mais ainda os desencarnados necessitados, porque é um pronto-socorro, nosso querido Centro Espírita, nosso lar, Casa André Luiz. Entregue-se a Jesus com convicção, com força, com empenho de querer ser ajudado. Permita-se que o bem, neste momento, entre e faça parte de nós nesse instante. Entregue-se a Jesus. Gratidão, Mestre. Gratidão à possibilidade do tratamento, gratidão à possibilidade do trabalho, gratidão à possibilidade de nós estarmos aqui buscando a evolução, a aquisição do conhecimento dos seus ensinos, a nossa melhoria constante. Gratidão por aceitar como somos, Senhor, nos pedindo apenas reformulação dos nossos pensamentos e das nossas ações. Permita que nós possamos conseguir isso, amolecendo os nossos corações, e cada vez mais entendendo os seus ensinamentos e colocando dentro da nossa vida, botando em prática em nós os seus ensinos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, nos livra do mal, Senhor, sempre, que assim seja. O tema de hoje é flagelos destruidores, do Livro dos Espíritos, questões 737 a 739 em diante. Dotado de muitos gases, elementos e aquecimento de alta intensidade, quando um vulcão entra em erupção, destruindo completamente tudo que está à sua volta, os gases que são jogados no espaço, as partículas moleculares dos diversos gases que são soltos mediante a explosão, contaminando completamente e impossibilitando o ar ser respirado para nós que estamos nesse estágio de evolução. A destruição, então, dessa arquitetura tida como atmosfera naquele instante é devastador. As lavras, o alto grau de intensidade de calor
por onde passa as lavras, destrói completamente o chão, o solo, a vegetação. Durante quilômetros, dependendo do nível da erupção, os impactos vibracionais são altamente destruidores. Mediante esse fenômeno constrangedor da gente vivenciar na nossa natureza, Deus, nosso Pai e nosso Criador, ensina para nós que existe a lei de destruição. Quando algo está imperfeito ou quando algo caminha para a sua naturalidade e chega ao seu momento de transformação, existe toda uma destruição. E seria muito aconselhável que não tivesse nenhum de nós perto, porque não resistimos nem à intensidade do calor, nem à condição atmosférica, enfim, não temos condição de habitar. A princípio, quando se olha, parece que aquilo não vai ter mais jeito. Aquela destruição, ela vai ter um panorama gigantesco de continuidade durante muito tempo. E às vezes, com um período pequeno, o ar que começa a trabalhar para reverter aquele processo destruidor, ele passa a ser muito mais limpo do que o que ele era antes da erupção. O solo, que não teve vegetação que aguentasse ou suportasse, o relevo, a transformação das lavras por onde ela estacionou e não se continuou, viram trechos de terrenos maravilhosos. A vegetação volta a viver dizendo sim, eu suportei. Ou se ela não suportou, alguém foi lá plantar novas vegetações. E toda vez que a gente vai no lugar onde houve há muito tempo uma erupção, ato destruidor, um flagelo da natureza, a gente vê a transformação. O lugar fica muito mais bonito, encantador. O relevo que existe no solo, ele fica bonito da gente ver durante o horizonte. Parece que não houve destruições naquele lugar. O tempo melhorou tudo. Deus então nos ensina que após a destruição, que muitas vezes é necessário em vários setores, no caso eu estou falando no momento da natureza, existe a lei de conservação, aquela pela qual passa por toda a transformação pós-destruição. Eu resolvi começar desse jeito, exatamente para que a gente vá entendendo a naturalidade que nos envolve, toda a necessidade, inclusive, que nos envolve de transformar. É a natureza, é lugares onde a gente vive, são as formas de pensar, é a transformação do dia a dia. Nós estamos regidos sobre a lei de destruição e a lei de conservação. Nós estamos a todo tempo operando para transformar melhor nós mesmos a cada instante. E quando acontecem os flagelos, acontece a união. A gente sente a necessidade de ser solidário com os nossos semelhantes que passaram por aquela tragédia. Nós temos um poder de adaptação tão gigantesca que não existe lugar no planeta em que a gente fala assim, não, eu vou conseguir viver aí e eu não consigo viver. A gente consegue sim. Porque eu fico imaginando o esquimó lá do outro lado, vivendo com família, indo para a escola, para o trabalho, por mais 40 graus abaixo de zero. É a rotina diária dele muitas vezes. Do mesmo jeito que ele lá, ele fica pensando da gente vivendo aqui no nosso país 40 graus acima do zero. Como eles conseguem viver assim?
E é o poder de adaptação cerebral na transformação. Um dia, pode ser que já tenhamos necessidade de ter morado num clima como esse, agora estamos nesse que nós estamos. Então a rotina destruir, construir, reformar está sempre vinculado à nossa condição de evolução. Basta que nós tenhamos a cada instante mais e mais maturidade para participar de todos esses eventos necessários para a nossa evolução, a cada instante, a cada momento da nossa vida, entendendo a necessidade de se passar por aquela experiência. Hoje em dia os acontecimentos surgem para que a gente aprenda a ser melhor do que nós mesmos antes do acontecimento ter surgido, antes do flagelo ter acontecido. Quantas são as doações que passamos a fazer motivados por uma ocorrência que nem chegamos a sentir, mas chegamos a não querer que o outro sinta. O que eu posso fazer de melhor? 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 litro de água? E as coisas acontecem exatamente para que possamos desfrutar dessa energia da lei de conservação, sentindo todo o impacto que a lei de destruição ocasionou. O planeta nos treina. Tudo que existe no planeta é para nos servir ao propósito da nossa evolução. Quando acontece um flagelo, quando acontece uma destruição, terremoto, maremoto, desabamentos, erupções vulcânicas, é a necessidade de movimentar uma energia salutar do ajuntamento dos moradores desse planeta que somos nós para melhor. E existem muitos que não se sensibilizam com absolutamente nada. A necessidade de outros flagelos cada vez mais próximos para que possa transformar. Aprender a vivenciar uma energia de cooperação. O próximo passo para a nossa evolução. Hoje, infelizmente, nós somos ainda competidores. Antes, éramos guerreiros. Quando não gostávamos de alguma coisa, matávamos corpos, extinguíamos vidas. Nos tornamos um pouco melhor com as transformações e modificações que foram fazendo por gerações. E hoje nós somos competidores. Segundo o nosso querido Emmanuel, mutilamos mente. Massacramos ainda o nosso semelhante no tratar, na caminhada dos costumes sociais que nos envolvem. Leis naturais que a gente vai desfrutando, se constrangendo, entendendo, amargurando, evoluindo, melhorando a cada instante, a cada momento da nossa vida. O tema hoje, flagelos, são exatamente para que a gente possa entender os acontecimentos que nos envolvem. Alguém organiza isso? Não. Nós não somos marionetes. São acontecimentos naturais, vinculados a processos e andamentos, que vão soltando uma placa arquitetônica aqui, outra ali, um maremoto aqui, um terremoto ali. Pessoas que estão vivendo em condições de risco constantemente, que não precisavam se viver assim. Acontece que a nossa sociedade não liga para isso, a menos que aconteça algo destruidor, revolucionário. A destruição que revoluciona, que transforma, que muda o pensamento de muitos. Nós estamos diante de um processo em que, como foi dito, tudo que tem no planeta é para nos servir. E nós, a todo tempo, nós estamos vinculados a destruições. Espíritos imperfeitos se destroem a todo instante, a todo momento.
Eu costumo dizer nas atividades dos cargos do circo. Ser pai, mãe, filho, mãe, irmão, marido, esposa, sogro, sogra, enteado, enteada, vizinho, vizinha, patrão, empregado. Nós nos mutilamos, nos destruímos, nos incapacitamos, criamos doenças de vários tipos, mediante comportamentos de flagelos inadequados, flagelos individuais, comportamentos de pensamentos inadequados, destruidores. Nós somos capazes de destruir o corpo que a gente veste. Eu costumo dizer sempre em filosofia, se alguém estiver passando mal, se sentindo mal dentro do corpo físico, a culpa é do usuário, não do fabricante. E a cada instante, distraídos diante do nosso comportamento do ser, nos destruímos. Entramos em condições emocionais impactantes, fobias de todos os tipos dentro da nossa intimidade cerebral, mental, condições mentais inadequadas sobre os diversos assuntos que nos surgem. Não temos fé, não se agarramos muitas vezes em nada. Precisamos do tal remedinho. Procuramos a ciência. Não sou contra, não. Quando você não consegue mais suportar as suas próprias escolhas, nos flagelos constantes que nós fazemos diante da nossa incapacidade mental, nas diversas atividades do ser, diante do nosso dia a dia, é importante procurar médicos, a ciência que nos amparam. A evolução da ciência é para nos auxiliar. Nós não podemos fazer dela nossa bengala para podermos continuar. E sim um estágio momentâneo para se transformar. Então é importante falar dos flagelos, sim. Muito mais importante falar das restaurações necessárias pós o flagelo. Quais flagelo? Falecimento do casamento, desentendimento permanente com os irmãos, falta de compreender a necessidade do outro, as escolhas para serem absorvidas. Não somos responsáveis pelo que os outros pensam, portanto não temos que sofrer, desencaminhar, não temos que criticar, desorientar ninguém. Temos que respeitar a lei de conservação. Temos que ser solidário, lei de amor. Caso contrário, a cada instante, a cada momento que eu faço uma manifestação negativa contra o meu próximo, eu estou me autoflagelando, me destruindo. É importante falar dos flagelos naturais que existem, claro, até porque eles são realmente transformadores. Olha o que aconteceu naquela cidade, olha a enchente que houve, tem que se arrumar métodos de moradias diferentes. Aquele lugar não é lugar de se morar. Enfim, inúmeras sucessão de transformações de pensamento. Não é aceitável uma pessoa morar assim na boca do morro para cair praticamente, qualquer um via aquilo, mas a necessidade colocou a pessoa lá e ninguém se preocupou até que aconteça algo extremamente desgastante, intolerável para os dias de hoje. E assim a gente vai se transformando. Nós estamos num planeta que ainda tem muitos que organizam, projetam e entram na estrutura da guerra. Destrói o outro por orgulho, por vaidade, priorizar as coisas materiais. Claro que os seus organizadores vão ter custos espirituais gigantescos até recuperar cada óbito ocasionado. Porque nós estamos aqui para aprender a lidar com o semelhante, com o próximo. Quem nos diz isso? Jesus nos disse isso. Todo o tempo é todo mundo. Jesus sempre foi intensivo nisso. Nós não sabemos amar a Deus. Nós não temos nenhuma ideia de como é Deus, nosso Pai, nosso Criador. Nós temos uma ideia colocada diante da condição material que a gente tem.
nós pedimos coisas para Deus como os nossos filhos pedem para nós. Pai, me dá 10, pai, me dá 20, pai, me dá 30. Eu vou para o cinema, eu vou passear com os amigos, me dá 40, 50, 100 reais. Para Deus nós pedimos, pai, me dá casa, pai, me dá carro, pai, me dá cargos na empresa. Ajuda, Senhor, a que eu cada vez mais consiga atingir os meus objetivos materiais. Nós pedimos isso para Deus. É o Criador do universo. Tem muita coisa para nos oferecer e nós não compreendemos Ele então. Então nós tratamos Ele como nós gostaríamos ou como nós entendemos. Então o que é que nós temos nesse momento para exercício de evolução? Como não entendemos e não compreendemos Deus nosso Pai, é um modo de evoluir nesse momento, é como nós tratamos a ideia de Deus nosso Pai, nosso Criador. A qual ideia eu me refiro? A nós. O que é que nós somos? Nós somos a ideia de Deus nosso Pai, nosso Criador, que pensou em cada um de nós e fez cada um de nós. Nós somos resultado do pensamento de Deus nosso Criador. Então a forma como nós tratamos algo criado pela sua ideia é a maneira como nós temos nesse instante de amá-lo. Porque existe uma convicção muito grande de que somos criaturas, ideias de Deus nosso Pai, moradores de uma comunidade planetária chamada Terra, nossa localização universal. Mundo de provas e expiações porque, segundo o livro dos Espíritos, e o ajuntamento dos pensamentos moradores desse planeta somos nós. A maior parte das vezes são pensamentos imperfeitos. Nós somos seres imperfeitos. Qual é? Nós não temos capacidade mental de ver a Deus, entender a Deus. Um dia nós teremos. O projeto de evolução que Deus nos dá, que Jesus nos ensinou, é que um dia, quando tivermos puro de coração, bem-aventurados os puros de coração, diz Jesus, né? Quando estivermos limpos dos pensamentos maldosos dentro do nosso coração, nós vamos conseguir ver a Deus. Capacidade cerebral, sensores ativados que estão inertes nesse momento. Por quê? Porque nós estamos vivenciando flagelos, se dizendo que são atos naturais, condicionados a uma condição de que não aconteceu porque estava todo mundo lá no morro, mas a gente nunca procurou uma solução mais adequada para eles, nunca se importamos com isso. Nós estamos nessa fase de evolução. Então, nesse momento, como nós tratamos um ao outro, é algo de sumária importância. Faz o contrário. A cada instante que eu me irrito, que eu tenho medo, que eu fico indignado com as ações e escolhas dos meus semelhantes, cada vez que eu fico maledicente, cada vez que a maldade entra dentro de mim, cada vez que a intolerância, cada vez que a falta de resignação faz parte do meu viver, eu me autodestruo, eu me flagelo. Batimento cardíaco, circulação sanguínea, modificação nas atividades cerebrais, portanto, um campo de energia inadequado. Eu vou conviver comigo. Aliás, se eu me tornar insuportável, o cara que vai mais conviver comigo sou eu mesmo. Chega momentos em que a gente não aguenta. A gente precisa do centro espírita. Por exemplo, vivemos na Câmara de Paz. Aí a gente se sente mais leve, porque há passes magnéticos, choques magnéticos que vão destruindo as ondas mentais inadequadas que a gente tem, autoflagelo pessoal constante da nossa rotina de vida. E o que acontece quando acontecem essas quebras de vínculos, de correntes inadequadas do nosso pensamento? Nós relaxamos, nós nos sentimos melhores. Bom, chega aqui no centro espírita, passa lá no plantão, 8 semanas de tratamento, 3, 4 semanas você já está se sentindo um pouco melhor. Por quê? Porque há momentos em que chega o choque magnético através do passe magnético e quebramos a sequência de pensamentos inadequados, que estamos distraídos, natural comportamento de espíritos imperfeitos, que nós nos flagelamos a todo instante, a todo momento, nós nos autodestruímos a todo instante, a todo momento,
E quando há essa quebra de tratamento, nós nos sentimos melhor. A pergunta, como estudantes que somos da vida, interessados realmente na nossa evolução, o que é que tem dentro de mim? E esse bem-estar que eu estou sentindo agora com o tratamento de passes, não sai, não permanece, dentro de mim, pelo menos até a próxima semana, no próximo passe. Esse bem-estar, esse relaxamento que a gente sente ao sair daqui, quando termina a reunião, que nós estamos, se estudarmos no nosso íntimo, nós estamos muito melhor do que a incapacidade pela qual nós chegamos aqui, montuado de pensamentos do nosso dia a dia. O que é que tem dentro de mim? E o bem-estar que eu estou sentindo agora, lei de conservação, não dura pelo menos até a próxima semana. Eu convivo constantemente com a lei de destruição. Eu convivo constantemente me autodestruindo, me auto-manipulando de maneira negativa. Diria que é comportamento natural de espíritos imperfeitos. Mas nós estamos conversando sobre isso. Nós estamos estudando sobre isso. Aonde é que eu faço isso com a minha vida, Robson? Nos cargos do ser. Que tipo de pai que você é, que tipo de mãe, que tipo de filho, filha, irmã, marido, esposa, que tipo de sogra, que tipo de sogro. Qual é a maneira com a qual nós lidamos, na nossa verdade, nos conflitos emocionais que nos envolvem? Qual é o jeito com o qual nós, a cada instante, a cada momento, lidamos com a nossa verdade? Só nós podemos falar de nós, só nós podemos falar do que pensamos na discussão com o irmão, no entendimento com a esposa, com o marido, com os filhos. Só nós podemos entender, porque nós sabemos o que nós estamos pensando dentro de nós. Ou se tivermos e continuarmos distraídos, a nossa incapacidade mental vai nos colocar diante de uma proposta em que a gente vai se autodestruindo. Você faz isso com você? Há momentos na nossa vida que existe uma necessidade muito grande de revermos os nossos pensamentos para se destruirmos. Eu costumo dizer lá em filosofia, no curso dos meninos, no que você está pensando agora? É bom? É ruim? Você nunca parou para medir entre a bondade e a maldade íntima de cada um de nós, sem falar nada para ninguém? É só você sabendo de você, ter a coragem de se ver, de se sentir, de elaborar um processo de transformação. Quantos são os flagelados? Temos diversos tipos de fobias. Quantos são aqueles que vão procurar um psiquiatra porque não estão mais aguentando o resultado das suas escolhas, do seu autoflagelamento? Se amparam num remédio que age no corpo físico. Isso tem que ser muito bem entendido. O psiquiatra é bom, sim. Quando a gente precisa, é ótimo, excelente. Mas o remédio age no corpo físico. Ele não muda o espírito. Então, na realidade, nós continuamos sendo nós mesmos, apenas transformados pelo remédio. Porque o remédio ele age do lado de fora. Mas verdadeiramente o que nós somos, o remédio não cura. Eu não sou psicólogo, nem adepto a nenhum tipo de
psicólogo, nem recebo nada para falar isso que eu vou falar agora. Eu acho que cada um de nós, eu acho não, tenho certeza, cada um de nós seria ótimo ter um psicólogo. Se destruiria menos. O psicólogo, ele te economiza o tempo daquilo que você não está enxergando. Ele te ajuda. Pensa nisso como investimento para a evolução. A nossa transformação precisa da nossa coragem de nos enxergar com verdade. E muitas vezes nós não temos essa coragem. Nós preferimos continuar nos destruindo. Comportamento natural dos espíritos imperfeitos. Só que a constância disso faz com que a gente entre na condição mais precária da encarnação, o estacionamento. Nós estamos aqui exatamente para que qual é o motivo da encarnação? Vou falar de mim, só posso falar de mim. O dia que eu sair daqui, eu tenho, presta atenção nisso, por favor. Olha para mim nesse momento e presta atenção nisso que eu vou falar. O único motivo da encarnação, único mesmo. O resto é atividade para alcançar o que eu vou falar. O dia que eu sair daqui, eu tenho que estar melhor do que o dia que eu vim para cá. E esse período, que já tem, no meu caso, 58 anos, ele tem que ter havido uma transformação para melhor. Caso contrário, a minha encarnação é estacionária. Significa, vou voltar para o mesmo lugar de onde eu vim. E ninguém aqui veio do céu. Mundos, céu que me refiro, mundos mais confortáveis. Quando alguém desencarna e vai para a espiritualidade, terminou o seu processo de desenvolvimento para melhor. Por isso que Jesus chama o caminho para a luz. A encarnação, Jesus chama de caminhar para a luz, porque é a transformação. Nós viemos de zonas umbalinas diversas, basta ver comportamento social. Comportamento social nos diz que aquele comportamento que tinha naquela época, as histórias alarmantes que tinha, os altos flagelos destruidores, as guerras incondicionais, a vontade de querer ser melhor do que cada um, a todo instante, a todo momento. Quando desencarnava, ia para onde? Para lugares desconfortáveis. Por quê? Porque nesse momento, quando a gente está numa condição de autoflagelo, por que autoflagelo? Porque a gente vive momentos desconfortáveis. Não perdoando, ou odiando. Chega momentos em que a gente não aguenta o impacto emocional do outro, porque quando a gente ataca o nosso semelhante, ao se sentir atacado, espíritos imperfeitos voltam com aquele sentimento. E é uma guerra, um conflito de sentimentos que nos envolve gigantesco. Há momentos em que a gente não consegue suportar essa quantidade de energia destruidora. Como muda isso? Orações constantes, pedidos de ajuda, pedidos de auxílio, condições de vir em templos religiosos. Não estou falando só do centro espírita, não. Pode ser da sua religião, se for de outra. Pode ser lugares onde se fala de Jesus, que você se sinta confortável para pedir solidariedade e ajuda a quem? Ao exército de Jesus. Para parar de se destruir, de se condicionar num comportamento maligno. Nós somos seres que buscamos a todo momento uma projeção de melhoria de vida, seja na área trabalhista, material, seja nos estudos, seja no financeiro. Certo? Nós temos essa capacidade de busca. Por quê? Porque a gente sempre quer viver ou estar no melhor, se sentindo uma condição mais confortável, uma qualificação que nos dê uma produção mental de quê? De satisfação do nosso ego, enfim, da nossa necessidade, da nossa busca constante pela melhoria. Isso é algo natural.
lei de evolução, lei de justiça, lei de amor, de solidariedade conosco mesmo. Nós vivenciamos isso todo momento. Mas a gente nunca pensa no projeto do nosso verdadeiro futuro, ou espiritual. Uma pesquisa rápida. Quem aqui quer desencarnar e viver perto de Jesus na espiritualidade em mundos desconfortáveis? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Quem aqui pode desencarnar e ir morar em zonas umbralinas, lugares desconfortáveis? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ninguém, né? Só que a escolha não é feita pelo prazer, eu quero ou eu não quero. É feita exatamente pelo senso de observação dos nossos comportamentos. É a sua qualificação mental que te coloca no mundo mais confortável ou não. Significa que quando nós não fazemos, nós estamos nos destruindo. Destruindo a nossa capacidade de vivermos em mundos mais confortáveis. É o flagelamento que a gente vive no momento. Entende a necessidade? Porque você vai perguntar assim, por que ser bom? Uma sociedade ridícula que essa que a gente vive, vai ser bom por quê? Como é que eu vou ser bom com o outro? É um passando por cima do outro, pegando a chance do outro, empurrando o outro, fazendo um negócio para destruir a oportunidade do outro. Se o outro tiver prejuízo, ninguém está nem ligando. Por que eu vou ser bom? Porque o projeto para a gente viver mundos mais confortáveis é exatamente na vontade de querer ser bom, de querer ser equilibrado. Primeiro, a gente se beneficia a nós mesmos, porque uma coisa é andarmos sentindo a bondade em nós. Outra coisa é andarmos a nossa vida sentindo a maldade em nós, constantemente. Então é um projeto para o futuro que a gente passa a sentir desde já. Então uma coisa é a gente conviver com isso, a outra coisa é a gente expandir a nossa volta, a quem está à nossa volta, a nossa bondade ou a nossa maldade. E aí se consegue entender, puxa, tem pessoas que são difíceis de conviver, difíceis de suportar vibratoriamente falando. Às vezes a presença da pessoa, ela já te traz um mal-estar. Aí precisamos do evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? Uma limpeza espiritual proporcionada pelos companheiros espirituais, nossos auxiliares que nos ajudam, nossos anjos de guarda que nos ajudam, o exército de Jesus que nos ajuda, que limpa a nossa casa, que torna o ambiente mais leve, na prática disso. Na modificação, na transformação, deixar de destruir, deixar de ocasionar buracos, deixar de ter um passado num caminho destruidor, deixar de ser imperfeito e a cada instante buscando a perfeição. Não é só juntar as mãozinhas e rezar, não é só vir no centro espírita, é se sentir, porque nós fazemos parte do universo. Quando nós, o universo, o planeta, nós estamos perfeitamente conectados nele. Serve para nos servir mesmo. São todas as ideias de Jesus, nosso mestre. A matéria-prima é de Deus, nosso Pai, nosso Criador. E as ideias planetárias é todas de Jesus, nosso mestre, e a sua equipe de espíritos auxiliadores na construção desse nosso momento de evolução. Completamente, perfeitamente adaptado para o nosso conforto. Nos sentimos, um sente-se bem na praia, outro se sente bem no mato, outro se sente bem nas pedras, outros respiram o ar, se sentem maravilhados, outros adoram ver a lua, falam, puxa, olha que lua linda, se sente confortável. O país, o planeta, perdão, é para nos servir. Os animais que nos ensinam o que é viver, o que é ser um ser que vive sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo.
Os animais domésticos, principalmente, os animais que estão na floresta, é só para que a gente não se sinta na solidão, porque somos tão imperfeitos que se tivesse só nossa raça no planeta, nós nos sentiríamos na solidão, que só haveria um tipo de vida. Presta atenção nisso, nessa arquitetura de amor, de solidariedade, para que a gente pare de se destruir. Pergunta no travesseiro. Cada dia da sua vida você se destrói muito, você se destrói pouco, é médio, você se destrói médio. Você nunca parou para pensar nisso. Você nunca parou para pensar nisso, você está distraído. Você não sabe a motivação pelo qual nós estamos aqui. Não é ter. Quem tem qualquer tipo de bem é para usar só. Ninguém vai levar nada. Então, o ter é uma composição mental que precisa ser bem estruturada. Se algo um dia vai lhe ser tirado, você não tem. É só para uso. Pense a respeito. Não se mate por isso. Não se flagele por isso. Não se destrua por isso. Só use. Uns têm muitas coisas para usar, outros têm menos, outros não têm quase nada. O dia que um cooperar com o outro próximo do procedimento da evolução, todos vão ter por igualdade, porque aquele que tem muito vai oferecer para aquele que tem pouco. Numa rotina mental mais perfeita para se viver. Mas até lá, presta atenção na sua autodestruição pessoal, íntima, que envolve a natureza para a modificação, que envolve toda uma estrutura de que, se a cada momento que você pensar a respeito, você vai transformar, você não vai gostar daquilo. Pô, está me destruindo. Eu preciso pensar melhor nisso. Minha convivência com meu parente difícil, com a minha esposa, com meu marido, com meu pai, com a minha mãe, com meu sogro, com a minha sogra, com meus velhinhos da minha casa, com as crianças, com os netos, enfim. Está me destruindo esse meu método de ser nesse cargo que eu estou tendo. Eu preciso mudar. Auxílio da espiritualidade só pela intenção de deixar de ser flagelante de si mesmo, destruidor de si mesmo. Pensa nisso com muito carinho. O tempo é curto. A gente tem que encerrar. Gratidão pela oportunidade. Pense com muito amor. Pense com muito amor no que você é. Procuremos uma postura confortável, então agradecidos que nós estamos da espiritualidade que preparou o ambiente e nos recebe nesse instante com muito amor. Vamos colocar a fisionomia do Mestre Jesus nas nossas ondas mentais. Vamos fazer vibrações de amor, de solidariedade para aqueles que precisam, para aqueles que estão vivenciando a dor da guerra, para aqueles que estão vivenciando a organização da guerra, para aqueles que acham a guerra interessante, para aqueles que estão sofrendo com o desencarne de seus entes queridos por causa da guerra, por causa do ódio, da raiva, da intolerância, vivenciada por nós nesse instante, vibremos com amor. Vivemos com muito amor e com muito carinho por aqueles nossos entes queridos que se foram. Eles estão nas clínicas de Jesus. Mas é tão bom ser lembrado. Se nesse instante você tiver mais de um ente querido, pense um por um, vagarosamente. Se forem seus amigos, um por um, vagarosamente. Vibramos com amor.
Vibremos com muito amor e com muito carinho pelos inúmeros espíritos que vieram buscar tratamento nesse hospital, nesse momento, e estão precisando da nossa energia mais densa, nossa energia mais animal, de nós encarnados. Vibremos por esses companheiros em tratamento junto com nós nesse instante. Vibremos com muito amor. Gratidão, meu Deus. Gratidão, Jesus, nosso Mestre. Gratidão, Mãe Santíssima, por nos acolher e nos auxiliar. Gratidão a todos os nossos mentores aqui, de nós encarnados, o Exército de Jesus aqui presente, que nos auxilia, que nos orienta. Gratidão pelo tratamento, pelos remédios fluídicos. A gratidão por nos auxiliar a afrouxar laços que estão apertados no mal, que nós não conseguimos desvencilhar nesse instante. Gratidão, Pai. Gratidão por nós sermos assistidos por vós. Gratidão pelo auxílio de tudo que nós estamos precisando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação. Nos livra do mal, Senhor. Sempre. Que assim seja.